A noite em que os véus se rasgam. Uma jornada pela história oculta do Halloween. Quando as sombras de outubro se alongam e o ar se enche de um frio que parece sussurrar segredos ancestrais, uma celebração de contornos sombrios e luzes bruxuleantes toma conta do imaginário popular. O Halloween, para a maioria, uma festa de fantasias, doces e travessuras inocentes. Mas por trás das máscaras de monstros e do brilho das abóboras esculpidas, repousa uma história milenar, tecida com fios de paganismo, ritos esotéricos e uma profunda conexão com o mundo espiritual. Este texto se propõe a ser um guia por essa trilha sinuosa, desvendando as camadas históricas e ocultas do Halloween, ao mesmo tempo em que oferece um contraponto fincado em uma perspectiva bíblica. Prepare-se para uma jornada que o levará das colinas enevoadas da antiga Irlanda às profundezas de questões espirituais, culminando em uma revelação que pode mudar para sempre a sua percepção sobre a noite de 31 de outubro. E se você tem gostado dos nossos vídeos, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. As raízes ancestrais, o Samhain e a fina membrana entre os mundos. A história do Halloween não começa com o brilho das luzes de neon americanas, mas sim com o crepitar das fogueiras dos celtas, um povo que habitou as terras que hoje compreendem a Irlanda, o Reino Unido e o norte da França. Para eles, o ano não terminava em 31 de dezembro, mas sim em 31 de outubro, com o festival de Samhain, pronuncia-se Samhain. Esta não era apenas uma data no calendário. Era um ponto de virada cósmico, o fim do verão e da colheita, e o início do inverno, uma estação associada à escuridão, ao frio e à morte. A crença central do Samhain, e o ponto nevrálgico de sua importância esotérica, era que nesta noite específica, o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos se tornava mais fino do que em qualquer outra época do ano. Essa proximidade permitia que os espíritos dos que já partiram, bem como outras entidades de natureza feérica e sobrenatural, caminhassem sobre a terra. Os celtas acreditavam que a presença desses espíritos era uma faca de dois gumes. Por um lado, era uma oportunidade para honrar os ancestrais. Banquetes eram preparados com lugares à mesa reservados para os parentes falecidos, e oferendas de comida e bebida eram deixadas do lado de fora das casas para apaziguar os espíritos errantes. Por outro lado, havia o temor dos espíritos malévolos, que poderiam causar doenças, estragar colheitas ou atormentar os vivos. Para se protegerem, os celtas acendiam grandes fogueiras nos topos das colinas, um ato de magia simpática para fortalecer o poder do sol durante os meses de inverno e para afugentar as forças das trevas. Além disso, as pessoas usavam fantasias e máscaras, geralmente feitas de peles e cabeças de animais, na tentativa de se disfarçarem de outros espíritos e, assim, passarem despercebidas por entidades hostis. A prática de tentar se comunicar com os mortos, central no Samhain, bem como a bruxaria em todas as suas formas, são veementemente condenadas nas Escrituras. A necromancia e a feitiçaria são classificadas como uma abominação a Deus. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10 e 12. A Bíblia é explícita ao ordenar a pena capital para tais práticas no antigo Israel, demonstrando a seriedade com que Deus as encara. Não deixarás viver a feiticeira. Êxodo 22, 18. A busca por contato com os mortos não apenas é fútil, pois a Bíblia ensina que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, 5. Mas também abre portas para o engano espiritual. As entidades que respondem a tais invocações não são os espíritos dos falecidos, mas sim espíritos enganadores. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que sussurram e murmuram, respondei,
Acaso não consultará um povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Isaías 8:19. Com a expansão do Império Romano e, posteriormente, do cristianismo, as práticas pagãs dos celtas começaram a ser confrontadas. Em uma estratégia de assimilação cultural, a Igreja Católica, no século VIII, sob o papado de Gregório III, moveu o Dia de Todos os Santos de Maio para 1º de novembro. Consequentemente, a noite anterior, 31 de outubro, tornou-se a All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, que com o tempo foi abreviada para Halloween. A intenção era sobrepor uma celebração cristã a um festival pagão, mas o resultado foi uma fusão. Muitas das práticas do Samhain sobreviveram. A prática de ir de casa em casa evoluiu para o Samhain, onde os mais pobres ofereciam orações pelas almas dos mortos em troca de bolos da alma. Contudo, a noite de 31 de outubro nunca perdeu sua conotação oculta. Pelo contrário, ela se solidificou no imaginário ocultista como uma data de poder. Um exemplo notório é a fundação da Igreja de Satã por Anton LaVey, em 31 de outubro de 1966. LaVey escolheu deliberadamente a noite mais importante para os pagãos e bruxos para inaugurar sua organização, cimentando a data no satanismo moderno como o principal feriado. A data de 31 de outubro também foi marcada por tragédias reais, que parecem ecoar de forma sombria a temática da morte celebrada na festa. Um dos casos mais emblemáticos é o do lendário mágico e escapista Harry Houdini. Ele que passou a vida desafiando a morte e desmascarando médiuns e charlatães espiritualistas, morreu precisamente em 31 de outubro de 1926, vítima de uma peritonite causada pela ruptura do apêndice, dias após ter sido esmurrado no abdômen por um estudante. A ironia de sua morte nesta data específica alimenta até hoje o mistério em torno de sua figura. No Brasil, a data também é lembrada por uma das maiores tragédias da aviação nacional. Em 31 de outubro de 1996, o voo TAM 402 caiu sobre um bairro residencial de São Paulo, momentos após a decolagem, matando todas as 96 pessoas a bordo e mais 3 em solo. Um dia que deveria ser de festa e brincadeiras, transformou-se em um cenário de horror e luto. Os símbolos e seus significados ocultos. Os elementos que hoje consideramos meramente decorativos no Halloween carregam um profundo simbolismo esotérico e pagão. A abóbora, Jack-o'-lantern. Originalmente, os irlandeses esculpiam rostos em nabos para afastar os maus espíritos, baseados na lenda de Stingy Jack, condenado a vagar pela terra com uma brasa do inferno. A lanterna é um amuleto de proteção, um farol na escuridão para guiar espíritos bons e espantar os maus. Fantasias e máscaras. Originadas na tentativa de se camuflar dos espíritos no ocultismo, o ato de se fantasiar representa a dissolução da identidade, permitindo uma maior conexão com o mundo espiritual e com as forças arquetípicas que as fantasias representam. Doces ou travessuras, trick or treat. Uma evolução do Samhain e das antigas oferendas. A ideia de que, se uma oferenda, doce, não for dada, uma travessura, maldição, pode ocorrer, ecoa a antiga crença de que os espíritos precisavam ser apaziguados. A Bíblia adverte contra a participação em rituais e o uso de símbolos ligados a outras divindades. A participação, mesmo que por brincadeira, em rituais com origens pagãs, é vista como uma forma de comunhão com as trevas. Que digo, pois, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, lista a feitiçaria entre as obras da carne, que impedem o homem de herdar o reino de Deus. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19, 21. A história do Halloween nos revela uma clara origem em rituais que buscavam interagir com o mundo dos mortos. A perspectiva esotérica ainda vê o 31 de outubro como uma noite de poder. A análise bíblica, por sua vez, traça uma linha intransponível, alertando para o perigo espiritual inerente a essas práticas. Mas a revelação surpreendente, o ponto final desta jornada, não está apenas na constatação de que o Halloween tem raízes pagãs. O que permanece oculto para a maioria é a verdadeira natureza da batalha espiritual travada nesta data. A grande surpresa é que o dia que deveria celebrar a vitória dos santos sobre a morte, All Hallows Eve, tornou-se, na cultura popular, a noite em que a morte e as trevas são mais celebradas. O verdadeiro truque do Halloween, a travessura final, não é a das crianças fantasiadas, mas a sutil inversão de valores que ele promove. Em uma noite, a escuridão se torna divertida, o medo se torna entretenimento, e os símbolos da morte e do oculto são normalizados e comercializados. A celebração que nasceu do temor aos espíritos transformou-se em uma festa que os convida para dentro de nossas casas, disfarçados de decoração e diversão. A história do Halloween, portanto, não é apenas sobre o passado. É um reflexo contínuo da luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano. E a escolha de como encarar a noite de 31 de outubro, como uma festa inofensiva ou como uma fronteira espiritual a ser respeitada, permanece, surpreendentemente, mais relevante do que nunca. A questão final não é sobre o que os antigos celtas acreditavam, mas sobre o que nós, hoje, escolhemos celebrar.